Olá, meus amores! Como é que vocês estão aí nessa quarentena? Mais um dia que se passa e mais um dia de aprendizado. Então, eu quero deixar aqui para vocês a dica logo de início que lá no portal do SAIS vocês vão ter acesso a aulas de língua portuguesa, ok? Então, o nosso trabalho aqui vai ser de complementar toda aquela aula que vocês assistiram. E continua ainda valendo aquele e-mail, aquele WhatsApp para vocês encaminharem suas dúvidas e também vou pedir que vocês encaminhem algumas atividades. Tudo bem? Então vamos lá começar? Vocês viram que esse capítulo 3, que é o capítulo que a gente vai finalizar hoje, né, passando por tudo o que vocês viram nesse capítulo, a gente vai rever nesse vídeo de agora. Certo? Então, vocês viram que o livro, ele traz muitas histórias. E a gente chama essas histórias, sabe de quê? De narrativas. Justamente, as narrativas, elas servem para contar histórias. Então, nós temos vários tipos de narrativa. Nós temos, por exemplo, o primeiro texto do nosso capítulo, que ele é um conto. E temos também vários outros tipos de conto, na verdade todo o capítulo fala disso, que é a questão das fábulas. O que a gente vai ver hoje? Nós vamos estudar os elementos que compõem essas narrativas. Obviamente, não é qualquer texto como a gente já viu anteriormente, né? A gente viu textos tipo receita, a gente viu textos expositivos, agora nós vamos falar de narrativas, ou seja, são textos que contam histórias. Vamos começar então com um elemento básico, que são os personagens. O que são os personagens? Os personagens são as pessoas, são os animais, são os seres que fazem a história, que participam da história. Então, os personagens, no caso do rato e o touro, aquela fábula que a gente já tinha visto na aula anterior, quem são os personagens? O rato e o touro, ok? São as pessoas, os animais, neste caso, que fazem aquela história. Temos também um outro elemento muito importante, que é o narrador. Quem é o narrador? O narrador é aquela pessoa que conta a história. Então, você tem os personagens que participam da história e tem o narrador, que é aquela pessoa que conta a história. Temos também, gente, o enredo. O que é o enredo? O enredo é a sequência de acontecimentos dentro da história. Então, o que é que acontece? O rato encontrou o touro, eles conversaram, eles foram para uma competição. Então, essa sequência de acontecimentos é o que a gente chama de enredo. Temos também a questão do tempo. O tempo é quando é que isso aconteceu? Quando é que a história aconteceu? E temos, para finalizar, o último elemento, que é o espaço. O espaço é onde a história aconteceu. Então, vamos recapitular? Nós temos os personagens, nós temos o narrador, nós temos o enredo e temos o tempo e o espaço. Então, esses são os elementos que compõem o tipo de texto narrativo. Vamos pensar sempre, ó, narração é uma contação de história, é uma história que aconteceu com pessoas, animais ou outros seres. Tem alguém contando a história, que é o narrador. Onde aconteceu a história é o espaço. Quando foi que aconteceu a história é o tempo. E temos o enredo, que é a sequência de acontecimentos da história. Então, alguém ainda tem dúvidas sobre narração? Sobre texto narrativo? Se tiver, você já sabe, né? Manda aquele e-mail para a Pro. Ou então, manda um recadinho lá no WhatsApp, que a Pro responde rapidinho. Tudo certo? Não tem dúvida, hein? Mas se tiver, pode procurar. A gente viu também, galera, nesse capítulo 3 é fantástico, porque agora ele vai falar de uma coisa interessantíssima que a gente também encontra em textos narrativos, que é o que a gente chama de discurso direto ou indireto. Vocês já perceberam que os personagens, eles têm as falas, né? Os personagens, eles têm aqueles momentos que eles criam os diálogos. Então, esses diálogos, eles podem aparecer de duas formas. Eles podem ser feitos com o discurso direto e com o discurso indireto.
Quando é e como é que a gente vai fazer essa diferença? O discurso direto já está falando, né? É direto, não precisa de intermediação. Então, quando a gente tem o discurso direto, a gente tem a própria fala do personagem. A gente tem o personagem falando alguma coisa. Por exemplo, Maria disse, dois pontos, travessão, eu estou com muita fome. Então, quem é que está falando? Maria, a própria personagem. Então, nesse caso, nós temos o discurso direto. Quando é que você tem, então, discurso indireto? O discurso indireto já está falando, ó, se é indireto, ele precisa de um intermédio. Então, o que é que vai ocorrer? O narrador vai falar pelo personagem. Ele pode dizer, então, Maria disse que estava com fome. Quem é que estava com fome, gente? Maria. Mas foi Maria que falou? Não. Nesse caso do texto, a gente tem Maria disse que estava com fome, é o narrador falando uma ação que Maria tem. Na verdade, nesse caso não é nem ação, né? É um estado de Maria, é o estado de estar com fome. Então, discurso direto, só para a gente não esquecer. Discurso direto é quando o próprio personagem fala. E geralmente é marcado por dois pontos e travessão. Maria disse, eu estou com fome. Ok? E o discurso direto? O discurso direto é quando alguém fala pelo personagem, ou seja, quando o narrador fala pelo personagem. Maria disse que estava com fome. Você observa que não tem dois pontos, não tem travessão, é alguém falando o que o personagem disse. Esse aí, então, são os elementos básicos que a gente precisa entender na composição de um texto narrativo. Então, mais uma vez, outro exemplo. João avisou, chego em Cruz das Almas depois desse isolamento social. Então, você tem o quê? João avisou, é o narrador, e amanhã eu chego em Cruz das Almas. Ou seja, na verdade, não foi nem essa frase que eu disse, né? Eu disse, depois do isolamento, eu chego na cidade de Cruz das Almas. Então, você tem a fala do narrador. João disse, dois pontos. Depois do isolamento, eu chego na cidade de Cruz das Almas. É a fala de João. É João que está falando. No discurso indireto, eu vou dizer diferente. Eu vou dizer, João disse que depois do isolamento, ele chegará à cidade de Cruz das Almas. Ou seja, não é o próprio João que está falando, é o narrador quem está falando. Beleza? Tudo certinho? Alguma dúvida? Não tem dúvida, né? Mas se tiver, já sabe, pode falar com a pró. Então, agora que a gente estudou os elementos de um texto narrativo, vocês podem fazer qualquer tipo de história e identificar na sua história se você utilizou desses elementos. Então, para que um texto narrativo ele seja considerado de fato narrativo, ele precisa ter esses próprios elementos que a gente já viu. Vamos agora para um assunto que eu adoro. Vamos falar de ortografia? Vamos falar de como se escrevem as palavras? Então, neste capítulo 3, a gente vai entender a diferença de mas e mais. Professora, eu falo tudo igual. Ok, todo mundo fala igual. A gente não faz a diferença de mas e mais. Porém, na escrita há diferença. E é uma diferença muito grande. Eu vou usar quando o mas. Eu vou usar quando o mais. Vamos começar então com esse mas aqui, ó, que é uma conjunção. Esse mas, ele dá uma ideia de adversidade. E o que é uma adversidade? É uma situação que impõe um obstáculo em determinado contexto. Por exemplo, fui à praia, mas choveu muito. Eu fui à praia, a gente pressupõe, a gente imagina que vai ter sol. O que é esse mais? Ele vai dizer uma ideia contrária ao que se espera. Eu fui à praia, mas choveu muito. Então, essas duas informações trazem ideias que não são complementares. E nesse caso aí, observem e jamais esqueçam. Eu vou usar o mas. Esse mas aqui, que é o mas sem o i, ok? Então, como é que eu vou saber
substitua essa palavra mas pela palavra porém. Então, fui à praia, porém choveu muito. Combina? É sinônimo, gente. Lembram de sinônimos? Então, o mas é sinônimo de porém. Então, se você puder substituir o mas por o porém, já sabe que esse mas, ele não tem o i. Mas, porém, quando é que eu utilizo o mais com i, esse mais aqui? Esse mais, gente, dá ideia de quantidade, de intensidade. E você pode substituir pelo seu antônimo. Lembra dos antônimos? Que são aquelas palavras que têm o significado contrário. Então, eu substituo mais por menos. Eu vou dizer então, eu quero comer mais pipoca. Posso dizer que eu quero comer menos pipoca? Claro que eu posso. Então, se eu posso trocar o mais pelo menos, então significa que eu tenho mais com i. Não confunde. Mas é sinônimo de porém. Mais é o antônimo de menos. Então, a gente vai sempre fazer essas substituições. Se couber uma delas, a gente sempre vai saber qual é a que vai usar. Não tem erro, gente. Quero comer mais pipoca. Quero comer menos pipoca. É mais com i ou mais sem i? Se eu posso substituir por menos, é mais com i. Agora eu digo, fui à praia, mas choveu muito. Fui à praia, menos choveu muito? Não combina, né? Então, esse mais não tem i. Esse mais é o mais com s. Não tem por que errar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer muitas atividades para nunca mais se esquecer. E eu estou querendo que vocês façam atividade. Manda foto para mim. Manda por e-mail também, para ver se vocês estão acertando tudinho. Eu tenho certeza que vocês vão acertar muito, porque vocês são os melhores alunos do mundo. Tanto os meus alunos, quanto os alunos de Tia Luanda. Não é verdade? Vocês são muito aplicados. Eu estou ansiosa para receber a atividade de vocês. Sabe o que eu quero mais, gente? Eu quero mais. Porque eu tô com tanta saudade, que eu preciso passar mais uma coisinha para vocês não esquecerem que a Pro tá aqui pensando em vocês. Agora que vocês conhecem os elementos de um texto narrativo, além de fazer as atividades do livro, que estão nas páginas de 51 a 62, 67 a 73, que você já deve ter começado a fazer, né? Porque eu já tinha indicado isso no vídeo anterior e também na agenda virtual, a tia Rai já tinha passado para vocês. Eu quero que vocês construam uma fábula. Vocês vão criar fábula. Então, vou dar uma dica. A fábula, ela sempre tem uma lição de moral. Que lição você quer passar nesse momento que a gente está vivendo? De que a gente precisa se isolar, de que a gente precisa ficar em casa com as pessoas que a gente ama. Então, eu quero que vocês mostrem, que vocês escrevam uma fábula que retrate esse momento que nós estamos vivendo. Lembrando que tem que ter uma lição de moral. Entenderam? Então, eu quero ver histórias maravilhosas, porque vocês são muito criativos. Por enquanto, a gente fica por aqui, mas ainda tem muito mais vindo por aí. Eu espero que não seja tanto tempo com esse contato virtual. Eu estou querendo muito que isso tudo acabe para a gente começar a fazer várias atividades juntinhos. Tudo bem? Um beijão para vocês e estou aguardando as atividades. Tchau, gente!